A Vaza Jato voltou com tudo. Bum! Vaza Jato é uma bomba. Vaza Jato de ontem. Eu não consegui gravar o vídeo ontem porque eu fiz cirurgia no olho, por isso que eu tô de óculos, porque eu tenho sensibilidade à luz. Mas a Vaza Jato de ontem foi uma bomba. Mostrou como o Deltan Dallagnol, ele agiu com o governo dos Estados Unidos, driblando o governo brasileiro, inclusive ilegalmente. E ele rasgou tratados internacionais e rasgou a lei brasileira para favorecer os norte-americanos. A coisa é feia, mas muito feia. Vamos falar disso aqui já já, mas antes, se você é contra o Deltan Dallagnol, se você sabia desde o começo que ele, Sérgio Moro, essa corja aí de Curitiba, estavam perseguindo o Lula e o governo Dilma, se inscreve no canal, curte o vídeo, vamos aqui fazer oposição a eles e aos fascistas do Bolsonaro juntos. Então vem com a gente, se inscrever é de graça, é 1 segundo e ajuda o YouTube a mostrar a verdade para as pessoas. Vem com a gente. Vamos agora falar da Vaza Jato. Vaza Jato de ontem mostrou que o Deltan Dallagnol, ele em outubro de 2015, ele recebeu 17 membros do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI. Ele recebeu 17 membros desses órgãos americanos sem informar ao governo brasileiro. Tem um tratado internacional que diz que quando... esse tratado vale para os dois lados. Então, quando agentes americanos vão investigar cidadãos brasileiros e vêm aqui, o governo brasileiro é quem faz o contato. O Ministério da Justiça do Brasil é quem faz o contato. O governo brasileiro faz esse contato e faz tudo. E aí há algumas regras para essa investigação ocorrer. E o mesmo, o contrário, se algum membro da Polícia Federal do Brasil, do Ministério Público Federal, quiser investigar um cidadão americano lá e for lá para os Estados Unidos, ele tem que seguir também esse protocolo e pedir autorização para o governo americano e vai lá e tudo mais. Nesse caso, Deltan Dallagnol não sabe-se por quê, ou a gente imagina muito bem por quê. O Deltan Dallagnol, ele recebeu 17 membros e ele tentou manter sigilo total. Só que o que aconteceu? Saiu na imprensa. Saiu na imprensa lá em 2015. O Ministério da Justiça, que era o Zé Cardoso, pior ministro da Dilma, o pior ministro de todas as eras do PT, ele ficou sabendo. Eu falo porque ele é o pior, calma. E aí, o Zé Cardoso ficou sabendo e pediu explicações para o Deltan Dallagnol. E o Deltan Dallagnol, por quê? Porque ele agiu ilegalmente. E o Deltan Dallagnol, agindo ilegalmente, ele se recusou a fornecer informações e ele mentiu nas informações que ele prestou, que é crime, Ele falou que eram apenas encontros informais, que esses americanos não iriam encontrar com advogados de delatores brasileiros, que não tinha nenhum problema, e ele chegou até a se recusar a falar os nomes dos agentes americanos que vieram ao Brasil. O Vinícius Aras, que ele é primo do hoje Procurador-Geral da República, Augusto Aras. São primos inimigos, ok? Não são amigos. O Vinícius Aras, ele estava cobrando o Dallagnol, falou, a coisa tá feia aqui, que ele trabalhava lá com a PGR e com o Ministério da Justiça, ele intermediava tudo, falou, a coisa tá feia, o céu fechou, a coisa tá feia aqui, você precisa mandar as explicações. E o Ministério da Justiça mandou uma série de perguntas para o Dallagnol. E o Vinícius Aras respondeu, mandou para o Dallagnol antes para ele ver se as respostas são corretas, antes de mandar para o Ministério da Justiça. E o Dallagnol falou, não, peraí, não manda para ele a lista de nomes não, vai ferrar o nosso contato com os americanos. Quer dizer, o Dallagnol estava cagando para a lei do Brasil, tipo, dane-se a lei brasileira, o que importa era o contato dele com os americanos. Ele não queria que os americanos ficassem bravos com ele do fato dele ter dito para o governo brasileiro que os americanos vieram, algo que deveria ter sido feito previamente. E nesse encontro, com 17 agentes, eles ficaram 4 dias em Curitiba e eles foram encontros ostensivos. Primeiro, por 2 dias, os procuradores, o Dallagnol, o Pozzobon, todos esses procuradores, esses bandidinhos da Lava Jato, eles ficaram 2 dias explicando para os americanos todos os casos da Lava Jato até então. Do Alberto Youssef, aquele doleiro que o Moro e o Dallagnol adoram proteger, do Paulo Roberto Costa e de outros delatores que cometeram vários crimes e, no fim, nenhum deles ficou mais de 1 ano preso, todos estão soltos hoje aproveitando o dinheiro da corrupção. Essa é a Lava Jato. Mas eles explicaram lá para os americanos os crimes deles. Então, veja bem, são procuradores brasileiros que ganham muito bem, ganham 25, 30, 40, 50 mil por mês, ganham todos acima do teto, ganham muito bem. Eles gastaram 4 dias de trabalho deles, em que eles deviam estar trabalhando para fazer uma coisa ilegal, que é para ter um encontro ilegal com os americanos, para ficar falando para os americanos sobre os casos do Brasil, para ajudar os americanos nas investigações de lá. Então,
muito dinheiro público jogado no lixo, porque imagina que alguém ganha 30 mil por mês, trabalha 20 dias por mês, se ele gastou 4 dias, pô, 20% do salário dele foi pago para ele trabalhar para os Estados Unidos e não para o Brasil. É dinheiro público sendo rasgado assim, jogado no lixo, que a gente paga o nosso imposto e em vez de ser do dinheiro ser empregado porque deveria, não, esses agentes públicos usam o tempo de trabalho deles para trabalhar para o governo americano e não para o Brasil. Ok. Pois bem, eles ficaram 2 dias explicando tudo e nos outros 2 dias eles intermediaram encontros, e aí é completamente ilegal, desses agentes do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com advogados de vários delatores da Lava Jato, de vários. Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, são vários, uns 10 delatores. E eram encontros de meia hora em que esses advogados podiam falar com os americanos e tudo mais. Aí o Ministério da Justiça ficou bravo, falou, não, manda aqui as explicações. Queremos saber quem veio, de qual órgão, qual a função dessa pessoa e com quem que eles se encontraram, o que foi tratado. O Dallagnol mentiu, ele não quis falar os nomes, ele não quis falar os órgãos nem as funções. No fim ele foi obrigado, ele acabou falando os nomes e os órgãos, mas não falou a função de cada um. E porque ele queria driblar o governo brasileiro, ele queria realmente... Ele se achava acima da lei. A lei está aqui, o Deltan Dallagnol está aqui, acima da lei, ele pode fazer o que ele quiser. Essa era desde 2015, olha isso, bem antes do golpe, bem antes da Lava Jato. A Lava Jato começou a ficar popular realmente em 2016, 2015, 2016. Eles já se achavam acima da lei. E aí ele mentiu, em vez de ele falar, não, nós fizemos um briefing, fizemos para eles uma apresentação de caso a caso por 2 dias, gastamos o nosso tempo de trabalho, em vez de trabalhar para o Brasil, a gente trabalhou para os americanos de graça, né, com o dinheiro público brasileiro sendo pago, e depois, outros 2 dias, nós fizemos encontros formais entre os advogados e os americanos, para que os americanos e os advogados dos relatores pudessem conversar. Por quê? Porque eles cometeram crimes que também são crimes nos Estados Unidos, esses delatores. Porque quem cometeu crime, essas propinas todas da Lava Jato, qualquer propina paga em dólar, é crime também nos Estados Unidos, mesmo que não tenha nada a ver com empresa americana. Qualquer propina que o dinheiro passe por qualquer banco americano também é considerado crime nos Estados Unidos. Qualquer tipo de propina, dinheiro ilegal, crime, que o dinheiro que seja usado, talvez não passe por um banco americano, mas que compre ações na bolsa, faça qualquer movimentação na bolsa de valores norte-americana, é considerado crime lá, mesmo que não tenha nada a ver com os Estados Unidos, mesmo que seja uma empresa brasileira com outra brasileira, mas foi paga em dólar. Os americanos vêm aqui porque eles querem a parte deles, eles querem prender, eles querem investigar, eles vão querer alguma coisa. Pois bem, o Deltan Dallagnol entregou tudo de bandeja para os americanos, ilegalmente e à margem da lei. E agora vem a minha crítica ao Zé Cardoso. A reportagem perguntou para o Zé Cardoso e falou, eu pedi explicações, eles deram umas explicações vagas, depois ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo? Meu Deus do céu, o Moro, Sérgio Moro, esse bandido, é o atual ministro da Justiça. Quando tentaram fazer um Facada Fest, que era um festival de música, e o logo lá, o panfleto do festival, era o Bolsonaro com um lápis assim saindo pela boca, enfim, os panfletos eram todos, era o Bolsonaro vomitando um rio de cocô e tal. O Sérgio Moro censurou tudo. Por quê? Porque ele é o ministro da Justiça e ele fala, é lei de segurança nacional, dane-se, ninguém vai ficar enchendo o saco do governo. Por coisa pequenininha. O Zé Cardoso deixava o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, que era juiz, deitar e rolar. Eles cometeram crimes, a Vaza Jato mostrou os crimes que eles cometeram. Eles cometeram crimes, o Ministério da Justiça sabia e eles ficaram impunes. E a Dilma, que tinha ele como ministro da Justiça, não demitia. A Dilma era pessimamente assessorada, não estou culpando a Dilma era pessimamente assessorada, sabe-se lá por quem são os bunda moles que assessoravam a Dilma, mas o maior bunda mole de todos se chama Zé Cardoso, porque não fez nada. Naquele momento, a Lei de Segurança Nacional prende esse procurador. Você consegue imaginar Imagina, agentes da Polícia Federal vão aos Estados Unidos para investigar cidadãos americanos ilegalmente? Imagina, um procurador de primeira instância dos Estados Unidos recebe 17 agentes da Polícia Federal do Brasil ilegalmente, sem o governo norte-americano saber, rasgando um tratado internacional entre os dois países. Imagina o que acontece com esse procurador. O cara vai preso, mas vai preso na hora.
Na hora, não tem, não, mas talvez vá, talvez não vá, vai ter um problema. Não, primeiro você vai preso, tchau. Agora vamos investigar o que você fez. Por quê? Por que vai preso primeiro? Para não obstruir a justiça, para ele não tentar destruir provas, para ele não tentar coagir testemunhas, para ele não tentar combinar o testemunho com os outros procuradores. Não, vai todo mundo preso antes e agora vão investigar os crimes que você cometeu. É isso que acontece em qualquer país civilizado do mundo, menos no Brasil, de Zé Cardoso e de Dilma Rousseff. A Dilma, não é culpa dela, ela é presidente, ela tinha o país inteiro, estava um caos no Brasil, o Congresso contra ela tinha muito mais com o que se preocupar. O presidente está ali para delegar funções. Ela delegou ao Zé Cardoso e o Zé Cardoso fez um péssimo trabalho. O golpe aconteceu, tem vários fatores que levaram ao golpe. É como quando se falam quando cai um avião. Um avião não cai por um motivo, cai por uma série de motivos. Por exemplo, precisa acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 50 coincidências para um avião cair. Nesse caso, o golpe que levou, em 2016, que levou à queda do governo Dilma e depois a ascensão do governo Bolsonaro, dos fascistas, foi uma série de fatores. Foi indicações erradas para o STF, a indicação do Janot para o PGR, a indicação do PGR antes do Janot, várias indicações erradas e a indicação de um ministro da Justiça que deixava o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol deitar e rolar. E aí, tem uma outra coisa que pouca gente sabe, a matéria também não falou, numa das conversas, o Dallagnol até fala, a embaixadora já falou demais, a gente não precisa falar nada para o governo brasileiro não. A embaixadora, ele se refere à embaixadora dos Estados Unidos, que ela deu uma entrevista em que a mídia foi lá perguntar para ela, né, naquela deu entrevista coletiva, foram perguntar para ela, e ela falou, não, eles vieram aqui mesmo. E ela deu pouquíssimos detalhes, mas ela confirmou. E aí o Dallagnol ficou até bravo, a embaixadora já falou demais. Essa embaixadora, ela foi embaixadora no Paraguai, entre 2008 e 2011. Ela ajeitou, muita gente não lembra, mas teve um golpe no Paraguai em 2011. O presidente honesto, um presidente sem crime nenhum, ele foi preso. E teve um golpe, ele era um presidente de centro-esquerda, e depois desse golpe a direita tomou o poder no Paraguai. Até hoje está a direita lá no Paraguai, direita corrupta, direita quase fascista. Inclusive o presidente do Paraguai é amiguinho do Bolsonaro. Tem até um dos vídeos do Bolsonaro cometendo crime de responsabilidade, de falta de decoro. Ele estava com o presidente do Paraguai falando em autogolpe. Lembram disso? Faz alguns meses. Tem tanto crime do Bolsonaro que muita gente acaba esquecendo. Eu mesmo acabo esquecendo. Mas, pois bem, essa embaixadora ficou no Paraguai 3 anos e ela deu o golpe. Eu falo aqui várias vezes, os Estados Unidos financiam golpes na América Latina e no mundo inteiro. E ela ajudou na preparação para o golpe que tirou um presidente ali do Paraguai sem crime, sem nada. Tchau, Fernando Lugo, o nome desse presidente. Em 2013, logo depois, lembra os protestos de junho de 2013? Logo depois, no fim de junho, foi 13 de junho de 2013, se eu não me engano, o primeiro grande protesto, que era não é só por 20 centavos, lembra? Logo depois disso, no fim de junho, os Estados Unidos chamou de volta o embaixador, ficou 2 meses sem embaixador, e no fim de agosto confirmaram essa mesma embaixadora como embaixadora no Brasil. Olha só. E aí ela intermediou esses encontros de americanos vindo ilegalmente para os Estados Unidos para investigar cidadãos brasileiros e empresas brasileiras e de procuradores brasileiros indo para os Estados Unidos para passar informação, tudo em horário de trabalho, tudo pago com o nosso dinheiro público, e ela também ajudou a articular o golpe no governo Dilma. O golpe no governo Dilma foi consumado, 2 meses depois ela saiu e os Estados Unidos mudou de embaixador. Ela é embaixadora dos golpes. Não sei onde ela está hoje, mas em algum lugar que ela esteja terá golpe, porque ela é especialista nisso, fez no Paraguai e fez no Brasil. Então é uma coisa que muita gente deixou passar batida, mas eu tenho que mostrar para vocês a verdade e as coincidências. Vai ligando os pontos. Chegou a embaixadora, protestos que ninguém sabe como começaram. Aí chegou uma embaixadora nova, aí os americanos começam a investigar empresas brasileiras, agentes do FBI e do Departamento de Justiça começam a vir para o Brasil sem conhecimento do governo brasileiro. Os corruptos, os bandidinhos da Lava Jato fazem de tudo para driblar a lei e se sentem acima da lei. Eles, nas conversas, eles mostram que eles só ligam para os americanos, eles querem fazer de tudo para os americanos conseguirem o que eles querem, conseguirem os acordos de delação premiada lá nos Estados Unidos. Eles, inclusive, dão opções para os americanos. Olha, vocês podem
o próximo encontro, agora que o governo brasileiro descobriu, vai ter que ser na lei. Mas para driblar a lei, tem 4 opções. A primeira é fazer por videoconferência. A segunda é que vocês realmente venham legalmente, mas aí vocês não podem fazer a pergunta porque vai ter que ser intermediado, infelizmente. A terceira é que eles vão para os Estados Unidos, os delatores, os brasileiros vão para os Estados Unidos prestar o depoimento lá. E a quarta é que eles façam depoimento na embaixada dos Estados Unidos, que aí é território norte-americano. Vocês escolhem, tá tudo ótimo e não sei o que. E aí quando eles enviam esse e-mail para os americanos, um procurador escreve esse e-mail, tudo em inglês, e envia para o americano, ele envia uma cópia para o Deltan Dallagnol, e o Deltan Dallagnol falou, nossa, esse e-mail é tão lindo que... Olha isso. Esse e-mail é tão lindo que se eu tivesse aí, eu te dava 8 lambidas. Esse é o procuradorzinho que ajudou a dar o golpe. Esse é o nível do pessoal, o nível baixíssimo do pessoal que deu um golpe, para você ver a incompetência desse ministro. Por isso que eu nunca vou parar de criticar esse ministro e esses erros estratégicos. Quando eu faço essa crítica, não falar, Thiago, você está só criticando, é fácil criticar depois que aconteceu. Não. Quem leu o Plantão Brasil, o site, eu criticava isso desde 2003, eu criticava esse ministro e eu falava, vai dar M, não vai terminar bem isso aí. E aconteceu. Política é estratégia, é como um jogo de xadrez. Toda vez que você coloca uma pecinha num lugar, você tem que pensar muito, e você não pensa aqui, você pensa lá na frente, como é que o seu inimigo vai mover as pecinhas dele para que essa jogada que você fez agora mude o jogo inteiro. E no governo Dilma, ela foi mal assessorada. Dilma não era uma política, ela é uma pessoa técnica, ela era uma excelente ministra, e ela precisava de assessores, foi mal assessorada, colocou pecinhas erradas em todo lugar. É como disse um outro analista sobre o Bolsonaro, isso também acontecia no governo PT. A Dilma jogava damas e os adversários jogavam xadrez. Essa é a diferença. A Dilma colocava uma pecinha ali e vamos ver o que acontece. E os adversários planejaram tudo e deram um golpe que da próxima vez que a esquerda volte ao poder, que isso não aconteça. Por isso eu faço essas críticas, para que eles vejam e da próxima vez joguem xadrez. Pensa muito bem antes de mexer uma pecinha no tabuleiro, porque o seu inimigo vai pensar e vai pensar muito bem. O nosso inimigo é a direita corrupta, fascista, e é o imperialismo norte-americano que está sempre tentando colocar as garras aqui no Brasil. Então é isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e eu vou falar mais sobre essa Vaza Jato. Eu, por conta da cirurgia, não posso ler tanto, então eu não consegui fazer a pesquisa do jeito que eu queria, mas eu vou falar mais sobre isso para fazer um vídeo mais completo ainda no futuro. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa o seu comentário. Falou!